alegria poder entrar juntos neste mistério, o mistério trinitário, o mistério da comunhão, que é o paraíso. Entrar no paraíso, mergulhar no paraíso. Porque a comunhão, sabemos, é a nossa natureza. Fomos feitos à imagem de Deus, Trindade. E teremos a possibilidade de entrar progressivamente nestas vogais da comunhão. A, E, I, O, U. A comunhão afetiva, a comunhão intelectual, a comunhão espiritual, a comunhão operativa concreta e a comunhão que gera a unidade entre nós. Nós sabemos que fomos feitos à imagem de Deus, Trindade. E Deus é amor. Nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Estamos no versículo 26. E semelhança. Que ele domine o peixe do mar, as aves do céu, os animais domésticos, toda a terra e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus. Olha quantas vezes se repete esta ideia, esta verdade. E realmente ele o criou macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e submetam. Dominem os peixes do mar e as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. Em outras palavras, a comunhão é realmente fecundidade, é fonte de vida, é fonte de autoridade, é fonte de poder. Poder, primeiramente, sobre a nossa própria vida, é um poder que nos remete à dimensão do amor. Nós sabemos, na carta de São João, na primeira carta, no capítulo 4, é belíssimo, que Deus é amor. Nós lemos, nascemos do amor de fato, vivemos para amar e morremos para voltarmos ao amor em plenitude. Como se, a um certo ponto, o nosso coração humano de carne não consiga mais conter todo este amor, então precisa como que explodir, que perder-se no mar infinito da sua misericórdia. Vocês conhecem provavelmente aquele conto do boneco do sal que queria saber o que era o mar. E aí perguntava, mar, o que você é? E o mar disse, eu sou o mar. E o que é o mar? E o mar respondeu, entre, você entenderá. O boneco entrou no mar e claramente se derreteu. E se perdeu no mar. E no final se escutou a voz do boneco que lá, perdido, mergulhado no mar, dizia, agora sei o que é o mar, eu sou o mar. A comunhão nos leva realmente a essa experiência profunda do amor do Pai. Nós lemos, como dizíamos aqui na carta de São João, na primeira carta de São João, no capítulo 4. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E ainda São João nos diz, e nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou desta forma, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Veja como é bonito poder entrar neste mistério, entender que na escola da aprendizagem do amor, eu sempre peço, toda vez que celebro a Eucaristia, Senhor, eu não sei amar, Senhor, ensina-me a amar, nós podemos descobrir que tem um passo. O primeiro passo é amar por primeiro. E nisto consiste exatamente a dimensão afetiva do amor. Amar concretamente, amar afetivamente, como Cristo nos amou. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus pode dizer que me vê veio o Pai. Então ele torna concreta, visível, encarnado o mistério do amor eterno, da comunhão trinitária. E como ele nos amou? Ele nos amou por primeiro, enquanto éramos pecadores. É belíssimo. Quem não ama não conhece a Deus. Então este é o primeiro passo que nós pedimos. Aprender a amar, como dizer, dar o primeiro passo sem esperar o outro. Não amar o outro por aquilo que faz, ou por aquilo que nos faz, ou por aquilo que deixa de fazer. Eu preciso amar o outro com seus dons e com seus limites. Amá-lo concretamente, fisicamente, materialmente, afetivamente.
é como uma caça ao tesouro. Eu lembro sempre daquela criança que dizia: Padre, você despertou Jesus que estava dormindo no meu coração. Isso é. Nós precisamos descobrir que o amor precisa se manifestar concretamente, passo a passo, em gestos concretos. Sem esperar que outro responda ao amor, o amor afetivo é tangível, realmente toca, de alguma forma desperta o coração do nosso irmão. Eu lembro uma vez no hospital, numa das tantas cirurgias que o Senhor me concedeu de viver, que um enfermeiro tratava todo mundo muito duramente. Aí decidi de amá-lo afetivamente e concretamente, acolhendo com afeto toda vez que chegava, dizendo que sentia saudade da falta dele, porque se revezava no turno do hospital, um dia sim, um dia não ele estava, e de repente até repartindo com ele algum presente que recebia, um chocolate, um doce, até que a um certo ponto, no final, ele me disse: eu não gosto de padre. Eu falei: percebi, mas eu gosto de missionários. E me contou a sua história, uma história de muito sofrimento, e realmente através daqueles gestos, daquelas palavras de acolhida, ele acabou manifestando o trauma, o sofrimento do seu coração, mas também a bondade que estava no seu coração. Eu lembro que os outros enfermeiros, vendo-me dialogar com este irmão, disseram: Padre, nunca aconteceu. Ele trata todo mundo muito mal, duramente, mas de fato o Senhor conseguiu conquistar o coração dele. Digo isso porque vocês têm tantos exemplos muito melhores do que estes, mas para entender que a dimensão afetiva consiste um pouco nesta dimensão de amar primeiramente, de dar sempre um passo, sem esperar a resposta do outro, que depois chega. E aí entraremos depois na segunda dimensão, que veremos na próxima vez, que é a dimensão espiritual. E de fato, antecipando um pouco, olha bonito o que fala São João no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor acontece em nós de forma perfeita. Maravilha! Porque realmente isso nos permite de entrar no paraíso. Mas repito, o primeiro passo é este, poder realmente, por primeiros, sem esperar nunca nada e ninguém, dar passos concretos. Como dizia Dom Bosco, não basta amar, precisa que outro se sinta amado. Isso que é importante, isso que gera realmente vida na nossa vida. Agora, quando este amor se torna recíproco, aí experimentamos a presença de Jesus no meio e, consequentemente, esta unidade, este amor espiritual. Mas nós precisamos entender que desejamos o paraíso, o infinito entre nós. Isto comporta entender o caminho para realizar a vocação de cada homem e de cada mulher. Vamos dar então este primeiro passo. Vamos entender melhor em que consiste esta dimensão da afetividade no caminho da comunhão. Veja um pouco. No Salmo 133, nós lemos algo maravilhoso. Vamos pegar o Salmo aqui, vale a pena, porque diz assim: vejam como é bom e agradável morar entre irmãos, viver todos unidos. E como óleo perfumado que se derrama sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola de suas vestes, e como orvalho do Hermon que desce sobre as montanhas de Sião. Pois para onde Yahvé envia a bênção, aí é vida para sempre. Entenda, este monte Hermon é um monte da Palestina, que tem neve permanente. E por isso deste monte nascem todos os rios da Palestina, por exemplo o rio Jordão, que sempre tem água. Mas deste monte também vem como este orvalho, um vento que refresca, e é como um óleo que desce, um óleo do Espírito que nos santifica, nos fecunda, nos consagra, óleo que consagra. Em outras palavras, quando nós entramos nesta dimensão, nós entramos num descanso. O orvalho, numa região quente como a Palestina, como a terra de Israel,
é um lugar, é realmente uma dimensão que refresca, você se sente à vontade. Quando nós somos amados, nós entramos no nosso habitat, então experimentamos realmente a alegria desta presença. Me lembro de uma criança que um dia veio na comunidade, fofinha, como nós dizemos às vezes, cicciotella, entrou na comunidade, esta criança simpática, quando teve que ir embora, os pais deixaram ela por alguns dias, quando teve que ir embora chorava, dizia, não quero ir. Eu falei, por quê? Porque aqui é o paraíso, é minha casa um inferno, meus pais estão sempre brigando. E também quantas pessoas que visitam a comunidade e sentindo-se acolhidos como tantos casais, às vezes por um pão de queijo, por um cafezinho quente, dizem, aqui realmente é a escola do amor, me senti bem, quero voltar na comunidade. Sim, a comunidade precisa tornar-se uma escola do amor. Como dizia Maria Paula, poder amar nos pequenos gestos, numa flor que nós colocamos na mesa, numa toalha limpa, num guardanapo, num sorriso, num olhar. Precisamos, primeiramente, para aprender a amar desta forma, contemplar o amor de Jesus da Sagrada Família. A sua compaixão, a sua ternura, a sua bondade, no toque de suas mãos para os doentes, para os leprosos, no seu olhar, na capacidade de amar e deixar-se amar, deixar-se lavar os pés, porque amar afetivamente significa também acolher o gesto de amor do outro. Jesus, você sabe, chegou até a acolher o beijo de Judas, que o traía. E o seu olhar, por exemplo, misericordioso com Pedro, que tinha renegado Jesus. E quando Pedro viu no olhar de Jesus aquela misericórdia, aquela paz, aquela compreensão, aquela acolhida, ele então se entendeu que era aquele Cristo que poucos minutos antes disse, lá na casa de Ana e Caifás, que não conhecia. E Pedro, que teve vergonha de testemunhar Cristo perante uma serva, depois testemunhou na frente do Sinédrio, entregou a vida para Cristo, porque conheceu a ternura de Cristo, o amor de Cristo. Como é bom poder contemplar esta ternura de Jesus, por exemplo, na cruz, quando ele, morrendo, entregando a vida, enquanto o povo está de tantas formas xingando, gritando, condenando Cristo, ele diz, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Um amor que nunca desiste, um amor que sempre se derrama. Sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É na intimidade com Cristo que encontramos a nossa identidade, a nossa capacidade, esta autoridade de amar. A possibilidade de amar nasce, primeiramente, pelo fato que nos deixamos amar afetivamente por Cristo, que aqui na palavra vamos saborear este Cristo homem, a humanidade de Cristo que se revela de tantas formas na sua compaixão, na sua ternura, na sua capacidade de descer, de ir ao encontro dos pobres, dos pecadores, na capacidade de enxergar a beleza e a santidade também nas pequenas coisas da vida, como aquela esmola, por exemplo, daquela viúva que deu as poucas moedas que tinha para viver. É a escola da palavra, que sempre repete, Deus é amor. Você sabe que Santo Agostinho fala que toda a Bíblia se queimasse, todas as Bíblias do mundo, e permanecesse este versículo do capítulo 4 da primeira carta de São João, versículo 8, Deus é amor, toda a Bíblia estaria salva. Da mesma forma, a escola da Eucaristia. Olha que incrível, este corpo dado por nós, continuamente dado, fisicamente dado naquele pão. É naquele corpo, naquele contato com a carne de Cristo, que nós aprendemos a amar concretamente, corporalmente, mas também na pureza do amor. Porque Cristo dá o seu corpo, mas não pega o nosso corpo, não possui o nosso corpo. A pureza vem exatamente do contato com o corpo eucarístico de Cristo e com o corpo espiritual da palavra de Cristo, que se faz carne hoje ainda na nossa vida. Aí entendemos que a carne é o cardine da salvação, como dizem os latins, caro, cardo, salutis. Em outras palavras, o corpo, sim, pode ser objeto e sujeito de corrupção, de sedução.
mas primeiramente é o templo do Espírito Santo. Então, o meu olhar, quantas vezes o nosso olhar pode curar? O meu abraço que cura, a minha acolhida, o alimento que preparo, a limpeza do quarto, uma palavra boa, a minha saudação, como Maria, é incrível. Eu sempre fico encantado quando leio a visitação de Maria para Isabel, porque uma saudação preencheu Isabel de Espírito Santo e fez Joãozinho, que estava no seio de Isabel, pular de alegria. É uma experiência do Pentecostes. O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, pode, através de tantos gestos concretos, esta dimensão afetiva, manifestar a presença de Deus no meio dos homens e poderosamente gerar um Pentecoste no coração dos irmãos. Vamos então contemplar a escola de Jesus e a escola de Maria. Esta capacidade de amar, poder crescer, saborear e aprender cada vez mais sobre o amor. Amar como Jesus amou. Amar como José e Maria se amava. Amar, por exemplo, a Valtorta conta lá no momento do nascimento de Jesus, belíssimo, todo o cuidado de José que transforma um estábulo na casa, na morada do Verbo que se faz carne. E como ele com tanto cuidado preparou a manjedoura, vocês sabem que esta é guardada em Roma, na igreja de Santa Maria Maior, ainda como grande relíquia do Natal. E depois Valtorta havia José que pegava a palha úmida e fazia um fogo e secava a palha para que Jesus pudesse encontrar uma palha limpa e quente, onde poder deitar aquela criança que nasceu do seio da Virgem Maria. É belíssimo. A água, o alimento, naquela pobreza do estábulo de Belém, uma riqueza, a verdadeira riqueza do amor. E podemos lembrar o nosso começo como aliança de misericórdia, quando não tínhamos nada. E nós sempre temos que começar de novo, como dizia São Francisco. Quanto amor, por exemplo, na Maria Paula, que preparava aquela pizzetta com um pão duro, com um tomate velho que era recortado, e toda a criatividade com que preparava a berinjela, que ninguém gostava, e aí precisava encontrar todo o jeito para torná-la apetível e gostosa para todos. Até aquele fato engraçado, quando uma vez viemos receber alguns irmãos, não tínhamos nada em casa, e ela preparou um chá, e todo mundo tomou o chá. Eu via que os jovens que estavam todos lá agitados, animados, na medida que tomavam o chá, ficavam calados. Aí falei, porque sabe o que está acontecendo? Só que quando me ofereceu o chá, tomei, como bom italiano, eu falei logo, que porcaria é esta? E Maria Paula, não, é chá de erva cidreira. Falei, Maria Paula, não é erva cidreira esta. Mostra-me, tira da panela. Era uma folha de palmeira que parecia erva cidreira, porque estava toda dobrada. Quando colocou na panela, na água quente se abriu, era uma palmeira do Domingo dos Ramos que tínhamos guardado em casa. Não encontrando nada de chá para oferecer, ofereceu o chá de palha. Mas como é bonito o amor, e todo mundo riu, foi tão simpático, porque no fundo não é importante o que oferecemos, mas como oferecemos. Não é importante o que temos, mas poder dar da nossa pobreza. Como é bonito nesta alegria do amor, colocar o bilhete na cama, esperar quem chega de madrugada. Quantas vezes Maria Paula esperava os seminaristas que chegavam da escola muito tarde? A nossa vida era uma loucura, você lembra? Você é mais velho. O dia todo trabalhando, depois à noite se ia na escola, não tínhamos tempo para estudar, senão no carro, quando se ia e se voltava. Mas aquele, às vezes, um chá com torrada somente, uma preparada com amor, Maria Paula que esperava com seu sorriso, são os pequenos presentes. Chocolate guardado para o irmão, de repente que eu recebi, o abraço, o beijo. Interessante que na Bíblia, na Palavra de Deus, nós escutamos muitas vezes falar do beijo santo, do abraço. A saudação de Paulo, por exemplo, no final da carta aos Romanos, é incrível. Ele cita tantos nomes. Eu esqueceria todos esses nomes, como sempre. Mas Paulo, com seu amor, com sua capacidade de amar, tinha cada um dentro do coração. E desta forma,
que a comunidade se torna o lugar da cura, o lugar do perdão. Às vezes nós viemos de famílias desestruturadas, onde faltaram gestos expressivos de amor. Na minha casa era contínuo, era constante o beijo, o abraço, toda vez que eu saía de casa ou que voltava, na hora do almoço, na hora de ir a dormir, a gente se cumprimentava com um beijo. E como é importante para mim lembrar aquilo que meu pai me disse uma vez, Enrico, não me chamava Padre Enrico, mas Enrico, nós não podemos guardar para nós o amor que recebemos. O Papa João Paulo II, uma vez numa das jornadas mundiais da juventude em Buenos Aires, perguntaram aos jovens: qual é, segundo você, o grande problema do mundo hoje? Ele disse que temos uma humanidade que se esqueceu de Deus e, por isso, uma humanidade órfã. O grande desafio que nós, como missionários, temos é ensinar a humanidade a ser filha, a viver este relacionamento de paternidade e de maternidade. E vocês sabem que o grande desafio, o grande ataque do demônio é exatamente a ferida na paternidade, perder a confiança no outro, perder esta dimensão, esta capacidade de manifestar o afeto para o outro ou de acolher o afeto do outro. Este ministério divino da acolhida tem que ser sempre uma das maiores características do nosso carisma. De fato, onde se vive o carisma, nós temos o pão de queijo daquela missionária que realmente gera um clima bonito e um perfume de casa, um perfume quando se assa um pão, quando se prepara uma comida bem preparada, um arroz bem preparado, você sente um perfume de família. Uma palavra. E realmente Maria Paula tantas vezes me dizia: Enrico, é meu defeito, um dos meus tantos defeitos, amar é saber perder tempo. Quantas vezes na minha correria não soube parar com as pessoas como deveria. Mas a escola da comunidade nos ensina realmente a recomeçar cada dia, a poder aprender. Uma das nossas missionárias, por exemplo, me dizia: Padre, eu não tenho nenhum dom, eu só sei acolher quem chega. Eu falei: só? Pelo amor de Deus, esse é o maior dom que nós podemos receber na comunidade. Ele dizia: eu não sei tanto falar, não sei pregar, mas eu gosto de perder tempo com as pessoas, de estar com as pessoas, de sentar com as pessoas. Este é amor afetivo. Esta é uma dimensão do amor que nós, como comunidade, precisamos cada dia redescobrir com alegria. Então, quando a tua preocupação se torna a minha preocupação e a tua família se torna a minha família, nós nos tornamos família. Por isso eu sempre digo, é fundamental, dentro de uma fraternidade, conhecer a história do irmão, conhecer a família do irmão, possivelmente em cada fraternidade, durante o ano, visitar cada família por quanto possível. Alguém mora muito longe, mas os mais próximos, ou convidar o pai ou a mãe que mora longe para visitar a comunidade. Que experiências lindas fizemos em várias das nossas famílias, até chegando à regularização de casamento de um dos nossos irmãos, a cuidar de uma situação difícil do irmão de um nosso missionário, cuidar da família, por exemplo, de quem está longe. Quantas vezes fomos visitar a mãe do Padre André, que está na África, e assim cada um de nós precisaria ter esta consciência. De repente aquele missionário está na Itália, aquele está na Polônia, e poder visitar como fraternidade, 2, 3, aqueles pais, para que sintam que o filho físico está longe, mas os seus filhos, como família Aliança de Misericórdia, estão próximos, se preocupam com a saúde dos pais, podem levar uma cesta básica, podem levar um presente, porque não basta querer bem, repito esta frase de Dom Bosco, precisa que outro se sinta amado, se sinta querido. Eu me comovo aqui porque realmente é tão bonito. Quando o missionário que não tem condição de cuidar dos pais porque está no exterior, percebe que nós, como família, somos unidos a ele, estamos cuidando dos seus pais concretamente, às vezes até economicamente ou fisicamente, numa necessidade de saúde. Padre Leo dizia na comunidade de Betânia: aqui nós curamos pelo abraço. Por isso,
as pessoas não têm abstinência, porque o abraço cura toda a abstinência. O abraço cura todo o vazio, que às vezes no nosso coração podemos experimentar na solidão e que depois, infelizmente, gera compensações que podem ser de droga, podem ser afetivas, na dimensão errada, na dimensão desordenada dos sentimentos, das paixões ou da sexualidade. Quanto mais amor, mais cura. Quanto mais amor, mais santidade. Em tudo, então, podemos expressar esta comunhão afetiva. Até parece contraditório. Saber descansar, para que descansando eu possa estar melhor para amar o outro. Fique menos nervoso, menos tenso. Ou também cuidar do descanso do meu irmão. Vejo que ele está cansado, então me movo, convido ele para um passeio, para ir comer uma pizza juntos. O meu próprio lavar, arrumar a barba, os cabelos, o vestido. Eu não posso vestir-me para mim mesmo. Isso em todo sentido. A roupa limpa, simples, pobre, mas ordenada, limpa, perfumada, para que eu possa, com o meu jeito de vestir, manifestar o amor para o outro. E aqui o perigo, você sabe, quantas vezes, por exemplo, eu sofri, e vocês também, às vezes, porque de repente uma nossa irmã não vestia de um jeito tão puro. E não é a moda do mundo que posso seguir. Porque realmente nós temos que mostrar uma beleza que não vem de modas que são ligadas à sedução, uma calça muito apertada, uma roupa que mostra as partes íntimas, mas realmente poder vestir como Maria, poder ser presença de Maria, presença de amor. Isso também é um modo de viver o nosso relacionamento afetivo. Eu digo uma outra coisa. Eu acho muito triste, por exemplo, quando na mesa não nos escutamos. Tem momentos que na mesa falam 3, 4 pessoas juntas e ninguém escuta ninguém. Mas a escuta é uma das primeiras manifestações do amor. Pior ainda, quando alguém fica no celular na mesa. Isso para mim é um desrespeito grave. Eu diria até uma profanação da vida fraterna. Se tem uma urgência, levanto da mesa, atendo o celular fora e volto a sentar. Mas não posso dialogar com os irmãos distraído pelo celular, pois, atenção, dizia a Madre Teresa, eu começo da santidade, eu diria, eu começo da afetividade, dar atenção ao outro. Isso significa trazer, no final, em nós um pouco do outro. Amar, 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 sem esperar o outro e viver a comunidade como lugar realmente da cura e do perdão. Veja, todo o sofrimento, todos os traumas do amor que nós podemos viver a nível materno e paterno, e nós sabemos que temos tanto desses traumas, cada um de nós carrega tantas feridas, podem ser curadas na comunidade. Padre Rosini explicava uma coisa muito interessante, e aqui entra uma dimensão fortíssima do amor. Ele dizia assim, que o amor se manifesta de duas formas, como Rahamim e como Esseji. Esseji significa o amor, digamos assim, paterno, o amor que ajuda o outro a crescer, o amor que educa, o amor que corrige também. É a dimensão paterna do amor. E o Rahamim, sabemos, expressa o amor materno. O amor materno é um maravilhoso sim. O amor paterno é um não sábio. Então dizia um amigo de Padre Rosini, que é neuropsiquiatra, que de fato hoje muitos jovens não têm uma identidade clara pela falta do limite, pela falta do amor paterno, porque o pai é aquele que coloca limite. E o limite, por exemplo, no Brasil, que é aquilo que dá forma. Quando eu desenho o Brasil, na verdade, não desenho o Brasil, desenho o limite, o confim do Brasil. Isso me dá forma. Se eu desenho este copo tem uma forma que é diferente da forma deste vaso. E a forma permite ao copo de conter a água. A forma é um limite, mas que cria uma identidade, que torna este diferente deste. Então veja como é importante entender que o amor nosso, também o amor afetivo, não é somente
um amor que apenas acolhe, dá atenção e sempre diz sim, mas também um amor que sabe dizer um não sábio quando for necessário. Não podemos nos paparicar. Temos que expressar o afeto nas várias dimensões do amor. Termino com esses dois trechos de Oseias, que realmente no capítulo 11 expressa muito bem este amor paterno e materno de Deus. Estamos no capítulo 11 de Oseias, diz assim, primeiro versículo: quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Fui eu que ensinei, estamos aqui no versículo 3, Efraim andar. Quem é que ensina a andar segurando pela mão? O pai. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Quem é quem cuida? O pai. E a providência, o amor que realmente se preocupa com a comida, com as roupas, com a casa. E depois disse, eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Parece até o umbigo da mãe. É o amor materno. Fazia com eles como quem levanta até a altura para o próprio rosto uma criança. Este é o pai que levanta para dar-lhes de comer. E esta é a mãe que se abaixa, diz aqui Oseias, para eles. E depois, aqui no versículo 8, nós lemos, meu coração salta em meu peito, minhas entranhas se comovem dentro de mim. É o amor materno, o Rachami. Não me deixarei levar pelo ardor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, não o homem. Sou um santo no meio de você, e não um inimigo devastador. E eles seguirão a Yahvé. Olha que bonito. Amor paterno e amor materno. E, não por acaso, São Paulo, ainda na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, primeira carta, diz assim, nós nos comportamos entre vocês com toda a bondade, qual mãe acariciando os filhos. Veja, amor afetivo materno. Tínhamos tanto carinho por vocês que estávamos dispostos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, tão amado vocês se tornaram para nós. Pois vocês ainda se lembram, irmãos, o nosso trabalho, a nossa fadiga, é aqui o amor paterno. Noite e dia trabalhando para não sermos de peso para nenhum de vocês. Nós assim lhe proclamamos o Evangelho de Deus, dando a vida como uma mãe, trabalhando como um pai. Da mesma forma, continua no versículo 11, sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. E como é o amor do pai? Exortamos, encorajamos vocês e testemunhamos para que levassem vida digna de Deus, que o chama para o seu reino de glória. O pai educa, o pai corrige, mas não desanima, encoraja. O pai diz para o filho, você pode ser melhor, você consegue fazer melhor. Quero terminar com uma palavra de Santo Agostinho, que via mesmo a comunidade como a escola do amor. Ele, a um certo ponto, no livro 4, me parece, das Confissões, ele diz assim, era-me de tal modo doce ter estado com ele, trocar afetos ternos, ler juntos livros agradáveis, gracejar e ceder um ao outro nas discussões. E tudo isso e outras coisas semelhantes que brotam do coração de quem ama, era-me caríssimo. E por esses vínculos as almas se uniam, confundindo-se de tal modo que da pluralidade se fazia uma só alma. Veja, esse é o fruto do amor afetivo. Então eu queria propor 3 passinhos, 3 exercícios, práticos. Primeiro, manifestar este amor afetivo falando bem um do outro com os outros. Quer dizer, falar bem da pessoa que está ausente com os irmãos que estão presentes. Falar bem do outro. É um exercício maravilhoso. Elogiar o outro, ver o bem do outro, contemplar o bem do outro e torná-lo comunicado, torná-lo como uma riqueza comum. Segundo, fazer bem ao outro, para que o outro se sinta amado. Então, algum gesto de amor concreto que eu sei que faz crescer o outro e que ajuda o outro a sentir-se bem querido dentro da comunidade.
E terceiro, querer bem a todos, sempre, especialmente a quem não parece nos querer bem. Não digo aqueles que não nos querem bem, porque às vezes a pessoa não sabe expressar o amor, de repente nos quer bem, mas aparentemente nos odeia ou não simpatiza conosco. Esses têm que ser aqueles que, primeiramente, precisamos cercar de amor. E como diz São Paulo, coloca amor na cabeça do teu inimigo para que, como brasas, a um certo ponto, possam inflamar o seu coração de um amor recíproco, que será o segundo passo do nosso caminho de comunhão. Que Deus abençoe cada um. Um abraço grande, obrigado. Obrigado também aos nossos irmãos da comunicação que dedicam tanto tempo para que esses conteúdos cheguem para todos. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esqueça de orar também para os seus pobres e pequeninos fundadores, que precisam do teu amor também e da tua oração.